dia, eu sou Patrícia Soares, a acadêmica de odontologia da FIED Uninta, e hoje eu estou aqui com a presença maravilhosa da doutora Gabriele, que é dentista e especialista em odontopediatria. Ela vai aí desbravar esse mundo da odontopediatria pra gente, tirando algumas dúvidas, né, doutora Gabriele? É isso aí, é sempre uma alegria muito grande receber toda essa família da FIED Uninta. Faz questão de abrir as portas para esclarecer sempre o que vocês precisarem, para participar do que vocês precisarem da gente. A gente é uma empresa odontovianas que é muito aberta aos eventos e também a essa parceria para os estudantes e dessa faculdade que a gente tanto admira. Então vamos dar início à entrevista, começando com uma pergunta que é bem simples, porém é a dúvida de muitos pais principalmente. Sobre o uso da chupeta, doutora, é indicado ou não para as crianças? Tem essa dúvida, né? Que tem a mudança dos dentes e tudo mais. E aí, o que você fala sobre o uso da chupeta? Então, a chupeta é um artifício que ele foi produzido, né, na tentativa de acalmar um pouco, amenizar um pouco a necessidade de sucção das crianças. Ou seja, toda criança, todo bebê, ele nasce com a necessidade de sucção. Algumas crianças mais, outras menos. Mas a gente chama de sucção fisiológica, é algo natural. Então, esses artifícios como bico artificial, de chupeta, de mamadeira, a gente deve evitar ao máximo, porque causam disfunções orofaciais, alterações na fala, na respiração, na deglutição. O ideal é que não seja introduzido. Quando a gente se depara com um bebê realmente com a necessidade muito grande de sucção, a gente pode ofertar sabendo que existe um mundo por trás de tudo isso, um comércio, e que para a gente precisa oferecer de forma segura. Então eu sempre falo, todo gestante precisa ter um contato com o odontopediatra para poder colher todas as informações seguras antes de oferecer qualquer artifício para os bebês. Né? Então, de antemão, o ideal é a gente não oferecer, a gente oferecer livre demanda da amamentação para as crianças que realmente têm essa necessidade de sucção mais aprimorada, uma necessidade maior. Porém, se for ofertado que seja de forma segura, porque hoje a gente tem no mercado inúmeras marcas de chupeta, de mamadeira, e a gente precisa ter muito cuidado no uso desses artifícios. Como prevenir as cáries precoces na infância e por que elas aparecem? Então vamos lá. A cárie é uma doença que obrigatoriamente ela vai precisar de açúcar e hospedeiro também. Ou seja, o açúcar nunca pode estar totalmente relacionado só ao chocolate que é oferecido aos bebês, um pirulito, um bombom, mas ele pode estar ali naquele biscoito maisena que as vovós gostam de introduzir precocemente, pode estar no doce, que muitas vezes a gente acha que é só um doce de leite, não vai causar, oferta de carboidratos excessivos que são transformados em açúcar. Então a gente tem que ter muito cuidado com a dieta desses bebês. Né? A gente sabe que as crianças normalmente iniciam a introdução alimentar a partir dos 6 meses, mas a cárie é uma doença açúcar dependente. Né? Então, para que isso não aconteça, a partir do nascimento do primeiro dentinho, todas as crianças precisam utilizar creme dental com flúor para escovação. Então, é escovar desde o nascimento do primeiro dentinho mesmo, com creme dental com flúor, e também uma rigorosa dieta zero açúcar. Até porque a ciência hoje nos mostra que nós devemos evitar ao máximo e não oferecer açúcar até os 2 anos para as crianças. Assim a gente vai evitar inúmeras doenças, não só a cárie. E o que fazer para aliviar a angústia dos bebês durante a fase de erupção dos dentinhos, que a gente sabe quanto eles sofrem, né? É verdade. E é uma realidade muito comum, né? A gente sabe, inclusive esse ano eu fui para Londrina para o último congresso de odontopediatria que teve aqui no Brasil, e a gente teve até o lançamento de um livro espetacular. E a gente sabe que a erupção dos primeiros dentes é um processo inflamatório natural, mas que causa algumas reações sim. Muitas vezes isso era uma briga com alguns profissionais que não acreditavam que existia alterações fisiológicas devido à erupção dos dentes. A gente sabe que é uma realidade sim, que pode acontecer. E é uma fase muito difícil para a família, para o bebê, né? O bebê fica muito irritadinho.
Então hoje a gente também tem muitos artifícios naturais até, para que a gente possa ajudar. Então, se esse bebê está só no aleitamento exclusivo, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o peitolé chamado, que é o picolézinho do leite materno. Então, a gente congela, faz o picolézinho do leite materno, dá um alívio muito bacana, tá? Crianças que já começaram a fase de introdução alimentar, a gente tem outros artifícios através de fibras alimentares, ou seja, exemplo, a gente pode grelhar uma carne de terceira, só no azeite, a gente também não oferece sal aos bebês até 1 ano de idade. E a gente pode ofertar essa carninha para a criança mastigar, cortar com o dente, chupar a carne, dá um alívio muito grande. O mais importante de tudo é nunca, em hipótese alguma, oferecer aqueles géis anestésicos muito conhecidos pelas nossas mães, nossas avós, muitos conhecidos aí nas farmácias, que aliviam a coceira dos dentes, e a gente sabe que aquilo ali não se usa mais, né? Já foi muito conhecido e a ciência nos mostra que ele contém anestésico e é um grande causador de asfixia nas crianças a longo prazo. Então, nada de gel. Um único que vai estar sendo lançado no final desse ano, aqui no Brasil, ele já tem nos Estados Unidos, é uma base de ácido hialurônico, mas a gente ainda não tem. A promessa é que chegue aqui no Brasil em dezembro. E o outro artifício também são os produtos naturais que podem ser associados ao aleitamento materno também, que um odontopediatra pode prescrever para os bebês, que dá uma acalmada na irritabilidade e aí causa um conforto muito maior para a criança e os pais ficam mais tranquilos. Então tem como solucionar, né? Tem sim. Tem como aliviar. Tem como aliviar, amenizar esse processo realmente que é bem complicadinho, bem irritante para alguns bebês. E você que também, além de odontopediatra, é especialista em ortodontia, né? Sim. Qual a melhor idade para iniciar o tratamento ortodôntico na criança? Então, sempre eu falo o quê? Toda criança ela precisa ser acompanhada pelo seu odontopediatra. E se esse odontopediatra tem também essa especialidade em ortodontia, o papo é feito, né? Porque existem alterações esqueléticas hereditárias ou causadas por hábitos deletérios mesmo, que a gente pode intervir muito precocemente. E a gente deve intervir precocemente, com 4 anos, alguns outros com 5, alguns outros com 6, 8 anos de idade. Então o ideal é que a criança ela seja acompanhada realmente pelo odontopediatra, mas que tenha essa avaliação em relação à ortodontia pelo menos antes dos 5 anos de idade, tá? Então é o mais cedo possível. A gente sabe que hoje a gente já tem a ortopedia para bebês, que é uma realidade, porque alguns bebês já trazem condições genéticas. Então a gente já faz o diagnóstico ainda antes de 1 ano de idade, para pacientezinho que tem alterações esqueléticas que precisam de osteopatia, que precisam de uma ortopedia para bebês também. Então assim, a gente precisa conhecer o histórico do bebê, se alguém na família já tem algum histórico de alteração facial, o ideal é que antes de 1 ano a gente já faça essa primeira avaliação. E esse acompanhamento seja anual, até a gente saber a hora certa, dependendo da necessidade de cada bebê, intervir o mais precoce possível, evitando cirurgias ortognáticas. É porque muitas vezes é genético, né? Exatamente. Quando a criança deve iniciar as visitas periódicas ao dentista? Então, assim, desde que nasce, né? Desde que nasce, né? Quem é meu paciente, que é acompanhado, que faz pré-natal odontológico comigo, essa gestante sabe que a partir do nascimento a gente já avalia. Junto com a fono, a gente bate o martelo em relação ao teste da linguinha, porque é uma realidade muito necessária. Muitas mães ainda passam por muito sofrimento na amamentação devido à língua presa do bebê. Então a gente faz o procedimento cirúrgico se for necessário, né? A gente faz toda a orientação, algumas alterações que os bebês também podem nascer na região bucal. E os pais chegam muitas vezes muito preocupados e às vezes são probleminhas que são solucionados ali de forma bem simples. Então assim, a partir do primeiro mês de vida a gente precisa acompanhar esses bebês, vem nascimento de dentinho, a gente orienta sobre tudo, porque o que a gente quer para nossas crianças hoje é zero cárie, é prevenção, é só prevenção.
Então, aquela bebê que é acompanhada realmente, precocemente, desde que nasceu, desde o nascimento também dos primeiros dentinhos, com certeza são crianças que desenvolverão um hábito saudável de higiene. Com certeza. E agora, para finalizar, um caso clínico. Vamos dizer que uma criança de aproximadamente 2 anos consome muito açúcar em excesso e está com os dentinhos cheios de cárie e ainda tem um leve bruxismo. E como que você faria para atender uma criança dessa que não, com certeza não vai deixar fazer o procedimento, né, de restauração e tal? Qual o método que você usa assim, para acalmar essas crianças? Tem que sedar, tem que... Como é que faz para conseguir fazer os procedimentos? Então, a sedação, ela é um artifício muito bacana quando é feito com óxido nitroso. O óxido nitroso é um gás que ele não é metabolizado no organismo, então ele é extremamente seguro, ele é 100% seguro, pode ser usado em bebês, em crianças, inclusive usei na minha filha para demonstrar que realmente é algo seguro, não que ela necessitasse, porque ela era bem condicionada, mas para que os pacientes vissem que realmente é algo bem seguro, né? Mas na verdade a gente trabalha muito condicionamento. O condicionamento da criança é a criança se sentir à vontade, é o acolhimento, é o amor, é o cuidado, é o zelo, né? A forma de que você acolhe aquela criança para o procedimento, então a gente tem que ter muito cuidado. E também a ciência, sempre digo assim, a ciência é nosso guia. Então hoje a ciência nos mostra também algumas posições que são mais confortáveis para as crianças, alguns lugares de atendimento, né? Então quem é minha criança sabe que uma criança de 2 anos dificilmente vai para a cadeira odontológica, né? Então a gente vai ver, sentir, observar o nível de ansiedade daquela criança para a gente saber qual a técnica correta para introduzir naquela criança e o tempo correto. Eu sempre digo, a gente tem essa formação, a gente é muito sensível a sentir o tempo de cada criança. E a necessidade também de cada posição e de cada técnica a ser utilizada. Não existe... Se sentir mais confortável. Exato, não tem uma receita de bolo. Então tem crianças que são atendidas no colo da mãe, tem crianças que são atendidas no pad wrap, que é um artifício que a gente tem, outras no colchãozinho, outras deitadas no colo da mãe na cadeira odontológica, outros na cadeira do escritório. Então assim, depende do procedimento. Agora sim, nenhum tratamento vai ser eficaz, é o que eu sempre falo para os pais. Eu não realizo nenhum tratamento se não houver uma parceria com os pais. Então, se é uma criança que realmente tem um hábito alimentar deletério, a primeira coisa que essa criança precisa é de uma mudança, né? Então, ela precisa mudar os hábitos primeiramente em casa e os pais precisam entender que não é responsabilidade da criança. A responsabilidade alimentar de toda criança é uma responsabilidade dos pais. Então, eu só trato quando existe essa parceria, que os pais reconhecem e realmente querem mudar essa realidade daquela família, porque senão nenhum tratamento vai ser eficaz, né? Então aquela criança precisa ser cuidada de forma diferente e quem me conhece sabe que eu também sempre trabalho com a rede de profissionais, sempre com a nutricionista, com a fono, com a psicóloga, com a terapeuta ocupacional. Então assim, a gente é um grupo que a gente precisa estar se agregando uma à outra, né? Então assim, uma criança de 2 anos, ansiosa, muitas cáries, nenhum tratamento vai ser eficaz se não mudar os hábitos em casa. Pois foi um prazer enorme estar com você aqui hoje. Você tirou muitas dúvidas, não só minhas, mas com certeza de várias pessoas que vão ver esse vídeo. Você é a melhor da região, a mais top. Olha, puxa o saco, a mais top. Mas com certeza é mesmo, a mais top da região, muito conhecida, muito bem falada. Com certeza, quando eu tiver um, vai vir pra cá, viu? Que bom! Eu que agradeço a confiança no meu trabalho. Repito, Fiel de Nita, contem sempre comigo, vocês que são estudantes. Vamos se formar, vamos colocar a nossa profissão pra frente aí, com muito amor, com muito respeito e, acima de tudo, com muita ciência, que é o mais importante também. Tá certo? Você é uma referência pra nós. Muito obrigada, Por viu? nada. Por esse apoio.